Estamos ao vivo. Aos nossos ouvintes, internautas, hoje, dia 31 de março, sexta-feira de 2023, né? Aqui nas nossa manhã, na Taba TV. E hoje, né, nós vamos falar sobre a primeira Semana Nacional do Jornalismo que a ABI promoveu, e hoje é a finalização, aliás, e em comemoração aos seus 115 anos. E ontem eu estive lá na ABI pessoalmente para assistir os debates, porque foram muitas mesas, muitos debatedores. Realmente está sendo, né? Porque termina hoje, não nos esqueçamos disso, né? E depois outra coisa, quem não conseguiu assistir lá pessoalmente, ou ver através da internet, depois pode procurar no site da BI, que vai encontrar isso tudo para, se quiser saber minúcias, ou escolher a mesa que interessa, o tema que interessa saber em relação à imprensa e à importância do jornalismo, a importância da mídia, enfim, é um tema que às vezes a gente não comenta tanto, porque a gente quer saber das notícias que a mídia nos traz, mas saber sobre essas notícias, como elas são realizadas e todo o mecanismo do jornalismo, a gente às vezes se omite, não quer saber muito sobre esse problema. E é uma falha, porque eu acho que a gente tem que se incomodar assim com tudo e saber qual o papel e se esse papel desempenhado pela imprensa está correto e quais são as questões vinculadas a ela, né? Então, ontem eu participei de uma mesa cujo tema foi muito interessante, que foi relativo ao Brasil visto de fora, ou seja, a imagem do Brasil na imprensa internacional. Então, houve a mediação, né, da mesa, foi com José Reinaldo, e assistimos a vários debatedores. E esses debatedores, o interessante também é que não só eles estavam lá ao vivo, né, como também online, porque tinha gente de todos os lugares, né? Então, de outras partes até do mundo. Então, eu posso citar o Andrei Ulinkin, da agência russa Sputnik, a Mika Otsuki, da agência japonesa Fukushima, né? Então, ela até está aqui no Brasil, mas há 6 meses, então ainda não falo português. E ela estava fazendo uma palestra, né? Estava debatendo. Então, foi difícil assim, compreender o português dela ainda, né, de 6 meses de Brasil, e o japonês e o português são 2 línguas completamente diferentes. Então, eu mesmo entendi com algumas reservas, né? Entendi, mas não muito. Mas aí teve também o João Melo. Aí, pelo menos, o João Melo era de Angola, então, de um jornal angolano chamado Rascunho. Então, aí foi ótimo, né? Porque um angolano falando português, e a Larissa Werneck, também brasileira, mas correspondente de notícias no México, e formado pela Faculdade L. Alonso, do Rio de Janeiro, mais conhecida como FAST. Eu estou mencionando a faculdade, eu não estou mencionando a faculdade dos outros, mas é porque eu trabalhei ali do lado da FAST, lá no Rio, durante alguns anos, 8 anos. Então, a faixa era uma vizinhança, assim, né, que eu conhecia muita gente de lá e tal. Então, eu resolvi abordar o fato da Larissa Werneck ser oriunda da faixa. E também
o Leonardo Valente, um dos que eu mais gostei, formado pela UF, no repórter internacional do Globo Journal da América Latina. Então, vamos ver. A tônica de todas as falas, de acordo com o tema, o que a comunidade, o que a comunidade internacional pensa sobre o Brasil, né? Evidentemente que o Brasil pensa sobre várias questões internacionais, mas aí os debatedores é que iam dando o bizu, porque se eles estavam no México, ou na Angola, no Japão, ou na Rússia, evidentemente, que variava a variação, não é mesmo? Então, e por que, como esses países qualificam o Brasil, qual é o pensamento dominante e o porquê desse imaginário? Porque fica muito difícil reproduzir ipsilítere, né? Todas as falas. E, com certeza, desde o início, a minha atenção se voltou para algum deles. Foi o João Melo. E até o jornalista, ele morou, já não mora mais, mas ele morou no Brasil entre a década de 80 e a década de 90, no momento em que o país vivia um clima de euforia política com o fim da ditadura e o início da implantação de uma nova democracia. E ele, então, na época, entrevistou muita gente interessante, até a partir dos presidentes. Entrevistou Sarney, por exemplo, outros líderes, artistas, e ele acompanhou bem de perto os acontecimentos aqui no Brasil. E ele tem uma visão não só muito favorável do Brasil, mas também ele faz análises contundentes, nem todas ele explicitou nesse dia ontem lá no ABI. Mas ele também, o que me causou mais impacto na fala dele, foi ouvi-lo dizer que ele era o único correspondente africano a trabalhar no Brasil. Olha só, ele não falou ser o único de Angola, não, e sim da África. E isso é uma demonstração cabal de que as relações do Brasil com o continente não são feitas através de um contato indireto. E se as notícias nos chegam, quando chegam, né, é através de interpostas agências de notícias. Então, isso mostra um distanciamento do Brasil com a África. E aí o Melo chama atenção pela natureza histórica do Brasil. E qual é essa natureza? Ora, a gente sabe, e às vezes esquece, que 50% da população é de afrodescendentes. E desses afrodescendentes, e, aliás, esse número, 50%, há cifras que dizem que já são 54%, até, se você for examinar aí, vamos dizer que é 56%, mas que fosse 50% da população brasileira, é metade, não é? E desses 50%, 80% são de origem angolana. Então, a gente devia ter Angola como uma nação irmã, não é não? Eu acho que isso é tão óbvio, mas não é óbvio. Olha só. E aí a gente vai ver o que acontece com esse noticiário, com essa questão de você falar num país, falar de outro ou não falar nada, né? No caso, há quase que uma ignorância do Brasil com respeito à África, né? Então, é lamentável, a gente só pode dizer que é lamentável essa indiferença, e a gente não sabe o que acontece lá, eles sabem muito mais do que acontece no Brasil, seja de passagem, mas olha só, por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa com os alunos, podia ser de nível médio, podia ser até com alunos universitários, né?
nós vamos encontrar um número ínfimo de pessoas, por exemplo, que saibam alguma coisa sobre a independência da Angola. E olha, que a Angola ficou independente no final do século XX, né? E foi uma luta muito incrível, e os detalhes, eu não estou aqui hoje para contar esses detalhes, a gente até pode fazer um programa sobre isso, até seria interessante mesmo, mas pouca gente sabe o que foi essa história para Angola conseguir a sua independência em relação a Portugal, né? Porque também o mesmo país que foi a metrópole de Angola foi do Brasil, foi Portugal, né? Então, a maioria vai ignorar completamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que não há pesquisa sobre isso, mas se houvesse, eu tenho certeza que é constatar que quase ninguém sabe nada sobre a independência de Angola. Tá? Aí, em seguida, voltando aos outros também, né? Eu vou falar alguma coisa sobre o Andrei, que ele repete uma série de frases de autoridade com respeito ao Brasil, até lembra de uma frase lapidar do De Gaulle, que muita gente diz que ele não falou, e que diz que o Brasil n'est pas um país sérieux, que não era um país sério, né? E, então, isso foi muito repetido na época que o De Gaulle dizia que o Brasil não era um país sério, quer dizer, então aqui é o país da chacota internacional. Então, eu também fico assim na dúvida se De Gaulle, que foi um estadista tão elegante, que fosse falar isso sobre o Brasil, mas não sei se a história se já faz parte do anedotário ou não, mas o fato é que ele lembrou, né? Lembrou essa questão. E também lembrou sobre da Margaret Thatcher também, que foi conhecida como a Dama de Ferro, isso na década de 70, né? Da instalação do neoliberalismo. Então, ele reforçou muito essas ideias preconceituosas sobre o Brasil, essa visão distorcida da vida dos brasileiros, e que muita gente fala que é um povo, né, muito feliz, que vive com muita fartura, que aqui tudo é festa. Eu não sei se é porque é muito divulgado o nosso carnaval e o nosso lazer, porque aqui o clima é favorável a praias, então tem muita praia para todo lado. Eu acho que o litoral, como o nosso, é difícil de ter, né? E ainda mais num clima tropical. Então, isso atrai mais atenção das pessoas, né, no noticiário internacional do que outros problemas, né? Então, e também na hora das perguntas do debate, né, foi abordado o fato do Brasil ser vilipendiado por causa das mulheres, que saem, às vezes, eles diziam, né, mostravam, às vezes, mulheres nuas ou quase nuas em desfile de escola de samba. Isso não é bem assim, né, nuas, não, mas eu acho que seminuas, mas, enfim. Houve também uma abordagem, né, durante as pesquisas, desse turismo sexual. Isso é inegável que muita gente vem ao Brasil achando que aqui é um país que tem um clima de sedução que não se encontra em lugar nenhum. Então, essas ideias estereotipadas sobre o Brasil e o brasileiro foi, durante a palestra, sendo enfatizados pelos palestrantes, certo? Então, agora, o papel das agências de notícias, isso também foi uma questão que eu achei muito importante. Mereceu muita crítica. E por quê? Uma vez que exatamente através delas, ou seja, através das agências de notícias, que é o reforço a esses estereótipos que são veiculados pela imprensa. Então, neste tema, quem mais se destacou, a meu ver, foi o Leonardo Valente, acho que até formado pela UF, se não me engano. Ele garante que a imprensa mediática, através das agências, contribui para imprimir de forma quase indelével a imagem de um país.
além de imprimir, ele fala, textualmente, consolida e reproduz todo o tempo até a exaustão. Quer dizer, aquela coisa que você fica, né? Frisando, 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 você sempre que fala sobre um país, você tem um adjetivo para desqualificar aquele país. Suponhamos aqui no Brasil. Fala de Cuba, fala assim, aquele país comunista, onde não tem liberdade. Fala de Venezuela, aquele país, o Hugo Chávez, tal, tal. E sempre assim, alguma coisa negativa sobre o país. E isso é reforçado pelas agências de notícias, que exercem um papel muito importante sob o ponto de vista negativo. Está falando sob o ponto de vista negativo. E aí eu achei que esse tema das agências de notícia, que a gente não tem assim, uma visão muito atenta do papel que elas exercem, papel, às vezes, calhorda, papel de manipulação de imagem. Então, eu acho bom a gente abrir o olho e estudar melhor o assunto. Tanto assim que eu vou trazer um professor também da UF, que é o Pedro, e logo depois da Semana Santa, depois eu vou dizer a data e o horário, que ele é especialista em agências de notícia, né? E a gente vai ver. E aí o Leonardo, ele, inclusive, fala das 4 irmãs, que existem 4 agências mais importantes, vou citar algumas delas. É a AFP, que é a Agência de Notícia da Associação France Presse, quer dizer, evidentemente da França, ou a AP, ou Associated Press, a Reuters, que é americana e canadense, ou seja, elas existem. Por que existem as agências de notícia? As agências de notícia existem para prover os meios de comunicação com notícias e informações que os veículos não conseguem obter por conta própria, porque não é todo veículo que vai ter condição de ter correspondente em todos os países do mundo. Isso seria um custo absurdo. Então, as agências de notícia, elas surgem por causa disso, porque elas são encarregadas, ou elas se auto-atribuem, né, a tarefa de fornecer o conteúdo jornalístico num processo contínuo. Elas são mídia, elas não são, aliás, elas não são mídias e nem veículos. Elas só repassam. Ela como se fosse, vamos dizer, um atacadista. Elas são atacadistas de informação. Vendem mais barato porque vendem maior quantidade. E eu nunca tinha pensado isso das agências de notícia, não é? De ser uma atacadista da informação, né? Então, e o material que elas enviam para os jornais vão ser publicados por esses veículos, jornais ou TV, seja lá o que for, e eles pagam às agências uma quantidade fixa por esse material que lhes é entregue, né? Esse material continuamente, diariamente, né? E Leonardo até conta uma experiência que teve, ele também falou muito en passant, muito rapidamente, não sei se eu vou conseguir reproduzir, né? Mas ele soube de fontes fidedignas, porque ele eu falei que ele é de uma agência ligado à Globo. Então, ele estava estudando o que estava ocorrendo na Bolívia, na época do Evo Morales, que era presidente. Então, ele viu que havia uma ameaça interna, como se fosse haver uma cisão, né? Ou quase que uma guerra de secessão lá dentro do país, né? De grupos que se opunham uns aos outros e que não queriam o governo do Evo Morales. Então, foi uma confusão assim. Então, ele foi até... Ele primeiro
tentou saber aqui do Brasil, não conseguiu direito, ele foi até a Bolívia e fez uma pesquisa, aprofundou na pesquisa, e fez uma matéria falando, dizendo tudo o que estava acontecendo, que estava prestes a explodir uma guerra de secessão, que a gente poderia chamar de secessão, quer dizer, uma guerra divisionária dentro do país. Aí ele mandou para a imprensa e tal, e esperou que a bomba explodisse, que ele até, poxa, fosse até colocado uma categoria, porque ele teve esse trabalho todo de pesquisa, né? E aí a surpresa do dia seguinte não apareceu nada na imprensa, ou seja, ele não contou em pormenores o porquê, mas ficou subentendido que boicotaram a notícia porque não havia interesse. Não tinha sido através das agências de notícia, na realidade, e sim dele como profissional autônomo, né? E aí, esse acontecimento na Bolívia depois mostrou, a história toda, mostrou que ele tinha razão. E até outra coisa também que ele cita, e porque ele podia até ter sido despedido, porque, sabe, disseram que ele estava falando bobagem e tudo mais, que ele estava falando coisas que ele ignorava, que ele não sabia, ele foi vilipendiado. Mas aí um pessoal da Holanda já tinha visto a matéria, que eu não sei também como que eles tiveram conhecimento dessa matéria, e o que eles fizeram? Eles publicaram lá na Holanda. Então, ele passou a ter toda essa informação que era em nome dele, eles citam, né, a Holanda citou o nome dele, o Leonardo, então ele teve que comprovar para o jornal onde ele trabalhava, ele teve que comprovar que isso não era, vamos dizer, hoje a gente diria que seria uma notícia fake, mas na época nem havia esse conceito de notícia fake. Aí é outra história que eles querem, às vezes, contar, não é isso? Então, e ele volta a frisar também essa importância disso e dessas agências de notícia. Ele dá um outro exemplo, que, se, por exemplo, o Lula vai à China, então há um relevo, a imprensa dá um peso, dá um relevo, dá um destaque. Se vai aos Estados Unidos, pode dar um destaque completamente diferenciado. E aí, para concluir também, que estou quase concluindo aqui a minha hora, a abordagem da Larissa, eu falei que era da faixa, né? E ela é correspondente, ainda é até hoje, no México, e ainda mora lá, né? Então, ela abordou também uma visão estereotipada que nós temos do México, porque do México a gente só aborda o caminho ilegal das correntes migratórias para os Estados Unidos, o tráfico de droga e essas coisas aí. Então, a gente tem uma ideia, quem acompanha esse noticiário sobre o México, tem uma ideia sobre o México que não condiz com a verdade, a realidade. Eu já estive no México, posso falar de carteirinha, porque eu conheço quanto o México é um país interessante, e principalmente sob o ponto de vista cultural, né? Porque você chega lá, os maiores museus do mundo estão lá no México, você tem ao ar livre, né, as antigas pirâmides, né, dos astecas, tem todo também a história maia dos povos maias. Então, tudo isso você, indo ao México, pode ver, pode assistir, pode, sabe, ter outra impressão do que é o México. Então, enfim, por trás, na verdade, por trás das agências, há todo um complô, um conchavo, uma armação. Daí porque o Pedro Aguiar, depois da Semana Santa, veio para cá, no nosso programa Falou Disso, para aprofundar esse tema. E aí eu vou ficar por aqui e espero que vocês tenham percebido como foi interessante, porque eu só falei de uma mesa, né?
mas foram inúmeras mesas, e está acontecendo até hoje, né? Então, inúmeras mesas lá da BI, e vocês podem procurar e saber ouvir esses debates que foram realizados. Então, fico por aí mais uma vez e agradeço a presença de quem esteve aqui conosco nessa manhã. Valeu muito e um beijo grande para todo mundo.